Em Brasília, 19 horas. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na segunda live do Repórter Poebense, começando o nosso trabalho de hoje. Nós fizemos quinta-feira o trabalho sobre cultura, e dessa vez nós vamos falar sobre pobreza e solidariedade em tempo de pandemia. Os números, as notícias, por exemplo, dizem que 100 milhões de pessoas podem ir para a extrema pobreza no mundo. Então, eu trouxe aqui grandes pessoas que já têm conhecimento na área, que convivem com isso diariamente. Então, eu queria apresentar a doutora Marissa, que é psicóloga especializada em atendimento comunitário, o Flávio, que é presidente do Banco de Alimentos de Guaíba, e a Aline, que é presidente da União das Associações de Moradores de Guaíba. Então, primeiramente, deixar o check-in para vocês se apresentarem. Se quiser falar alguma coisa agora, pode aproveitar. Olá, Marissa, tudo bem? Tudo bem, Pedro. É um prazer estar aqui, né, falando sobre um tema extremamente importante e extremamente preocupante, né? Acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de encontro é extremamente necessário e que a gente possa, de alguma maneira, contribuir e mobilizar mais pessoas para que olhem para esse tema. Flávio? Bom, Pedro, uma boa noite, Marisa, Aline e quem estiver nos ouvindo e nos enxergando. O Banco de Alimentos, ele está completando irá completar este ano 15 anos de existência em Guaíba. Ele foi fundado em 20 de outubro de 2005. Foram 14 instituições não governamentais que são as instituições que fundaram o banco. Dessas 14, hoje ainda tem 12 instituições, 2 já não existem mais. Então, nesses 15 anos, o Banco de Alimentos vem fazendo um trabalho de arrecadação de alimentos e distribuição para as instituições, e as instituições fazem esse alimento chegar até a população. Mas, neste período de pandemia, o banco acabou abrindo exceção e fazendo com que o próprio banco também entregasse alimentos para algumas famílias que estavam passando por necessidade. Então, foi uma exceção aberta em abril e maio, e agora a gente já está retomando novamente aquela essência do banco, que é o arrecadador de alimentos, armazena e depois entrega para as instituições, fazer com que chegue até a família cadastrada na instituição, que receberá o alimento doado pelo cidadão guaibense. Aline? Boa noite a todos, é um prazer, Pedro, estar aqui contigo e com essas pessoas que trabalham pelo nosso município, né, assim como nós. A União das Associações de Moradores de Guaíba completa em 2020 31 anos de movimento comunitário, botando o pé na lama, botando o pé no chão, indo até as comunidades, realmente vendo e cobrando das gestões públicas aquilo que a comunidade tem por direito. E, mais uma vez, estamos aqui numa situação sui generis, na qual eu nunca imaginei passar por uma pandemia, nunca pensei na minha vida numa situação dessas, e a gente se coloca, assim, no lugar de cada pessoa que está em sofrimento, seja porque está doente, independente se for Covid ou não, estar doente, seja porque tem um familiar doente, seja porque está passando muita necessidade, com falta de alimentos, com falta de carinho, com falta de atenção, porque a gente também está numa situação de isolamento social, né? E a cada dia a gente vê os números, né, da nossa cidade, em especial, aumentando o número de casos, aumentando o número de óbitos, e isso é uma preocupação muito grande para a gente que está junto às comunidades mais carentes do nosso município. Marissa, tu concorda que nós podemos chegar a esse número de 100 milhões, de 70 milhões que os noticiários estão dizendo na pobreza? Tu concorda nisso? Olha, Pedro, eu acho assim,
uma estimativa extremamente preocupante, mas ao mesmo tempo que nos choca, né? Eu realmente, assim, ouvindo, pensando nesse número, assim, eu fico muito preocupada, porque eu já estou preocupada nesse momento atual com relação a como que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, se continuarmos, né, com esse crescimento de cada vez mais as pessoas perdendo o emprego, cada vez mais as pessoas não tendo incentivo ou não tendo ajuda, sim, infelizmente é um número muito trágico que a gente vai chegar perto. Aline, tu como presidente da UANC, qual visão tu tem sobre Guaíba? Nesse sentido, tu tem notado essa questão em Guaíba? Com certeza, com certeza. A gente não costuma fazer números na UANG, né? Mas a gente costuma ter o olho a olho, a face a face, ligar para as pessoas. Vocês não têm ideia o quanto a gente tem recebido de ligações pedindo alimentos, pedindo emprego, qualquer coisa. As pessoas dizem assim, por favor, Aline, se tu souber de qualquer coisa, é uma grama para cortar, é uma faxina, é cuidador de criança, se o pai e a mãe estão precisando ir trabalhar, né, porque agora antes na bandeira laranja liberaram alguns setores, agora fecharam de novo, né, então, pessoas que antes tinham emprego com carteira assinada, secretárias, pessoas que faziam serviços regulares, e que agora, então, perdendo seus empregos ou tendo uma diminuição de até 45% na sua renda. Isso é muito grave, né? Então, o que acontece? Todo mundo tem responsabilidade. As contas não deixaram de vir, né? Existe uma coisa importante a gente falar, que existe uma informação que ela não é falsa, mas ela é equivocada na maneira como prestam. Né? Nos meios sociais, as mídias sociais disseram que em tempos de pandemia não se pagaria água e luz. Isso não é uma verdade, né? E muitas pessoas me questionaram isso. Só não vai pagar a luz quem participa de uma série de programas, né? Então são algumas pessoas que já viviam numa situação de vulnerabilidade que estão suspensas uma taxa mínima de pagamento de água e luz. As pessoas comuns, então nós continuamos pagando os nossos impostos. Então, os impostos de carros não deixaram de parar, os impostos de água, de luz, a prefeitura não deixou de cobrar IPTU, os pedágios continuaram existindo, né? Então, a vida em si seguiu. Mudaram as posturas de como nós estamos vivendo a vida. E na nossa comunidade guaibense, ela tem uma característica que ela é um povo trabalhador. Ela é um povo onde vem para praticamente dormir em Guaíba. Ela trabalha em várias cidades da região metropolitana, acorda 5 horas da manhã, pega ônibus lotado, paga uma tarifa caríssima, e Guaíba tem uma tarifa muito cara pelo monopólio do transporte público, e mesmo assim é uma comunidade guerreira, uma comunidade que acredita. Então a gente vê sim, andando, né, nas nossas localidades, né, independente seja no Jardim dos Lagos, que é considerado uma área nobre, seja lá no bairro Passo Fundo, na Vila Primavera, na Nova Guaíba, na Vera Cruz, onde a gente mete o pé na lama, né, as necessidades são as mesmas, de respeito por essa comunidade trabalhadora. Quer complementar, Flávio? Sim, Pedro. Sobre essa nova demanda que está surgindo de pessoas que não estão conseguindo trabalhar, era aquela pessoa que ia no mercado no sábado solidário e doava 1 quilo de alimento. Então, essa pessoa que fornecia o alimento para ajudar o banco de alimentos, hoje ele está precisando desse alimento. Foi aí que o banco entrou naquela excepcionalidade de ajudar aquelas pessoas que não faziam parte do cadastro da prefeitura ou do cadastro das 22 instituições que compõem o banco de alimentos. Então, ao total, deu mais de 290 cestas básicas alcançado desde o início da pandemia até sexta-feira passada. Nós sempre fizemos a nossa atualização na segunda de manhã do que ocorreu até a sexta-feira da semana anterior. Então, essa é uma demanda
que se continuar essa pandemia, ela só tende a crescer. E os números da arrecadação do Banco de Alimentos caíram assustadoramente. Para vocês terem ideia, em abril, nós recebemos de doações 14.716 quilos de alimentos. Um sábado solidário que a gente faz uma vez por mês, que é o carro-chave do Banco de Alimentos, ele dá em torno de 3.000 a 3.500 quilos de alimentos. Então, em um mês, a população se solidarizou com a situação e fizeram com que chegasse 14.716 quilos no Banco de Alimentos em abril. Em maio, nossa arrecadação foi 8.413 quilos. E o que nós estamos sentindo agora em julho é que a população tem que voltar, aqueles que têm condições, tem que voltar a ajudar na arrecadação de alimentos, porque ela caiu para 3.292 quilos de alimentos. Ou seja, hoje o Banco de Alimentos não tem alimentos nem para entregar para as 22 instituições que compõem o banco. Nessas 22 instituições, são 910 famílias cadastradas. E hoje, nós conseguimos a liberação, nós temos agora um programador de dados, que ele é professor daqui da Escola Solon Tavares, o Clayton. Ele vai entregar um programa semana que vem, aonde nós vamos inaugurar em Guaíba, e talvez até, não sei se dentro do Rio Grande do Sul, um cadastro. Cada instituição que compõe o banco vai jogar os dados dentro desse cadastro. Então, nós vamos poder saber se determinada pessoa recebe alimentos e aonde recebe. Porque o que nós constatamos nesse período da pandemia, logo que a gente começou a trabalhar em cima de um cadastro, é que tinha famílias que estavam indo buscar alimentos em vários locais. Achamos 4 famílias que buscavam alimentos em 5 locais diferentes, porque ninguém tinha o controle. Então, agora o banco e essas 22 instituições estão fazendo um controle para que a pessoa pegue alimentos apenas na sua instituição cadastrada, fazendo o quê? Sobre vagas para que a gente possa colocar novas famílias que vão surgir dentro das instituições para receber alimentos. Para vocês terem ideia, no final de abril, nós tínhamos 700 e poucas. Lá, numa triagem que a gente fez, nós encontramos 77 famílias que pegavam alimentos em 2 instituições, 4 famílias que pegavam em 3 instituições e 4 famílias que pegavam em 4 instituições. Isso que eu não conto à prefeitura, porque a gente não tem acesso ao cadastro da prefeitura. Mas nessas 22 instituições, nós conseguimos arrumar vaga para mais de 90 famílias poder entrar, no ano que tu consegue frear o que eu chamo de os exploradores da miséria. Eles, uma cesta básica é o suficiente para a família. Por que ela vai procurar em outras instituições pegar 2, 3 ou até 4 cestas básicas? Ela, consciente ou inconscientemente, está tirando a vaga de alguém que está necessitando. Então, nós vamos inaugurar semana que vem, depois eu vou tornar público, esse site, onde cada instituição que compõe o banco vai poder cadastrar as pessoas que ela atende. O controle vai ser pelo CPF. Quando a pessoa aparecer numa instituição pedindo ajuda, a instituição basta só digitar o CPF, que vai dizer se ela já é cadastrada em alguma instituição. Se for cadastrada, vai ser recusado a ajuda porque ela já é beneficiada por alguém. Então, a gente vai fazer por aí o controle para que mais famílias consigam receber uma cesta básica. Então, semana que vem, com certeza, a gente vai ter notícias boas. E o que a gente vai fazer no futuro? Abrir até para as instituições que não fazem parte do banco de alimentos, mas que fazem um belo trabalho, para que eles tenham acesso a esses dados e nos ajude, não só o banco e as 22 instituições, mas eles também não darem uma segunda cesta para a mesma família durante um mês. É um trabalho que a gente quer expandir para toda a Guaíba, independente da instituição ser ou não vinculada ao banco de alimentos. E sobre a vinculação da instituição ao banco de alimentos, eu posso falar depois, senão eu vou tomar muito tempo de vocês, mas eu gostaria de falar como a instituição pode se habilitar a fazer parte do banco de alimentos num outro momento. Não deixa eu esquecer, Flávio, só... Não, eu vou lembrar porque isso foi uma pergunta lá no Face, que eu convidei a pessoa para visitar o banco de alimentos,
e ele não foi, mas então eu vou responder para ele e para quem estiver ouvindo que o Banco de Alimentos, ele é Banco de Alimentos de Guaíba. Ele não pertence a nenhuma instituição. Ele não é do Lais, não é do Rotary, ele não é de nenhuma instituição conveniada ao banco, ele é de Guaíba. Então, qualquer cidadão que contribui ou não com alimento pode ir lá no banco pedir para entrar, desde que vá com a máscara de proteção, vai ter acesso a qualquer documento. Lá não é segredo de justiça. Qualquer pessoa pode chegar lá e pedir. Eu quero saber o que o Projar está ganhando de alimentos aqui. Nós vamos colocar ali o que eles ganham de alimentos e o que eles fazem com os alimentos. Nós também temos esse controle. Porque cada cesta básica que sai do banco de alimentos, a instituição que recebe tem que pegar a assinatura de quem ficou com a cesta básica e devolver para o banco. Se uma instituição ganhou 40 cestas básicas, tem que me devolver recibo de 40 assinaturas de pessoas diferentes. Completou, comprovou, é liberado mais alimentos no mês seguinte. Obrigado, Flávio. Marisa, queria que tu comentasse um pouco da saúde mental dessas pessoas que estão passando por dificuldade. Eu queria que tu complementasse um pouco sobre isso. É um tema, assim, que me sensibiliza bastante, porque as pessoas que vivem naturalmente em vulnerabilidade social, por si só, elas já têm uma demanda emocional gigante, né? Elas diariamente, elas precisam se reinventar, elas precisam criar saídas para problemas que muitas vezes a gente nem imagina que elas possam ter, né, em função da vulnerabilidade. Agora, quando a gente vai falar em saúde mental é algo assim que parece que é distante deles, tanto que a gente, quando a gente trabalha com a vulnerabilidade social, a gente não chega já abordando o tema da saúde mental, porque é algo que a gente precisa desmistificar e, ao mesmo tempo, a gente precisa chegar e se mostrar próximo daquela família ou daquela comunidade. E não, de alguma maneira, trazendo o que é a saúde mental. O que eu quero dizer com isso, Pedro? As famílias em vulnerabilidade social, elas estão muito adoecidas porque elas não conseguem ver mais alternativas para darem conta de um sistema que está super precário e, além disso, contando com uma condição que foge do recurso deles, como, por exemplo, as atividades escolares que a gente vive falando, né? As crianças, sem participarem das aulas, como é que se participa de aula? Se tem recurso para participar? Então, por isso que a gente diz que a gente já não chega abordando diretamente a questão da saúde mental, e sim a gente começa a acompanhar necessidades e a gente começa a acompanhar, de alguma maneira, qual a realidade daquela família, naquela comunidade, que a gente consiga mapear recursos de rede para que talvez a gente consiga auxiliar, que isso respingue na saúde mental. Entrou uma música aí, ó, um baile. Desculpa, é minha mãe me chamando aqui, deixa eu botar uma silenciosa. Isso faz parte da live, né? Porque é assim. Eu faço. Entende? É mamãe, mamãe. Sim. Então, nesse sentido que eu chamo a atenção de que a gente mapeia outras demandas, outras necessidades, que, queira ou não queira, acabam respingando na saúde mental. Que essas famílias se sentem um pouco melhores nas suas condições, que isso já dá um pouco de condição de saúde mental. Não sei se alguém Posso quer... complementar? Claro. Isso, eu já ia te chamar, não sei se tu está lendo meu pensamento, mas eu já ia te chamar.
Vocês estão vendo que eu estou anotando aqui exatamente para não perder o fio. Então, Marisa, é muito importante quando tu diz para nós da questão da rede, de acompanhar essas necessidades através de uma rede, né? Aí, o que acontece? Nós, como líderes comunitários, eu não sou sozinha, né? Nós somos várias associações em vários locais aqui de Guaíba. Cada associação tem as suas... cumpre a lei, tem leis para que existam associações de moradores. E o que acontece? Quando a gente chega lá, a gente vê exatamente a falta da rede. E quando eu digo a rede, eu estou falando dos CRAS. Faltou o teu fone, não está vindo o teu áudio. Alô, me escutam? Voltou. Então, quando a gente fala em necessidades da rede, eu digo da assistência social em especial e da saúde dos modelos públicos. E aí a gente começa a ver a falta de comunicação entre eles, a falta do cumprimento das legislações básicas, onde as pessoas têm direitos e deveres, e não cumprem, né? Não é cumprido os direitos para as pessoas, e as pessoas não cumprem os seus deveres para buscar essa assistência. Onde, vou dar um exemplo muito, muito tranquilo. Eu moro nas Pedras Brancas, aqui em Guaíba, tá? Há 2 anos atrás, eu digo, tá? E até hoje eu não tenho uma resposta plausível, que o posto de saúde das Pedras Brancas, que antes era uma unidade básica de saúde, recebia recursos e trabalhava como uma unidade básica de saúde, foi modificado, eu uso um outro verbo, mas aqui eu vou usar o verbo modificado, foi modificado para a estratégia de saúde da família. ESF. Nisso nós perdemos especialistas, e você sabe que as Pedras Brancas, por exemplo, é um bairro que ficou muito tempo atrás do segundo pedágio. Até 2014 era área rural, considerada área rural. Então, hoje, se eu preciso, ou se alguém da minha comunidade precisa, por exemplo, de um dentista, eu tenho que primeiro passar pela estratégia da família com o clínico geral, para ser encaminhado para um dentista em uma das unidades que tenha dentista, né? Ou ginecologista, ou traumatologista. Que são entende? as Então, o que acontece? Sim. Ou psiquiatria, ou fonoaudiologia, né? E assim por diante. E o que acontece? Isso não é de hoje para amanhã. Então, eu não chego lá no posto, na estratégia da família das Pedras Brancas, faço uma consulta e no máximo 2, 3 dias eu já tenho uma consulta nova, no local novo, dentro da estrutura da saúde. Não, isso leva meses. E quem está sofrendo, seja por causa da pandemia, mais ainda agora, por causa da pandemia, mas mesmo antes, quem está sofrendo sente dor, sente medo, se sente incapaz, se sente impotente. Vocês não têm noção, as pessoas que estão nos ouvindo, né, não têm noção o que nós, como lideranças comunitárias, fazemos. Eu estava contando para o Pedro ontem, eu tive no passado um episódio de que não seria possível uma ambulância para levar uma gestante a Porto Alegre e ganhar um nenê. Eu botei dentro do meu carro o paizinho, a mãezinha, a nenezinha na barriga, ela com dores, 2 toalhas, e cheguei em Ernesto Dornelles coroando, literalmente, o nenê quase nasceu no meu carro, entendeu? E eu fiz isso com todo amor e carinho. Sim. E eu faria isso de novo, entendeu? E outras lideranças têm outras histórias que não foram de sucesso, entendeu? Tem histórias trágicas. Então, o que acontece? A população, ela sofre literalmente por uma coisa chamada burocracia. A burocracia, ela tem que existir, métodos, protocolos, legislações, eu sou a favor disso. Mas isso tem que ser feito de uma forma rápida, consciente e que se torne eficaz. E, infelizmente, as nossas gestões públicas não estão funcionando dessa forma. Tá? E em tempos de pandemia,
a gente se torna como liderança comunitária. O amigo, o psicólogo, o enfermeiro, né? Muitas vezes o cuidador, o ouvinte. Muitas vezes me faz bem, e faz bem as nossas lideranças, porque a gente aprende com as nossas audiências, vamos dizer assim. Mas muitas vezes nos deixa mal, porque a gente se vê de mãos atadas, porque nós estamos dentro de um sistema que muitas vezes não funciona. Quem tem dor, quem tem fome, tem pressa. É para agora, não é para amanhã. Teu microfone. Tá caindo, Aline. Aline? Não voltou. Eu tô dentro de uma sala. Deu. Alô? Deu. Então, assim, para concluir o que eu estou dizendo. Então, assim, a gente vê o trabalho do Banco de Alimentos, que é um trabalho, né, que exatamente faz a necessidade da fome ser extinta de imediato. E a gente sabe que a comunidade de Guaíba é uma comunidade voluntária, é uma comunidade que abraça as causas, mas que os números do Flávio dizem, nós também estamos sofrendo. Nós que também ajudávamos, também estamos sofrendo. Então, isso nos gera uma preocupação muito grande, tá? Que quando a gente chega para o órgão público, né, questiona um prefeito, questiona um secretário, questiona, né, um diretor, e eles dizem, estamos fazendo o nosso possível. Eu disse, tá, mas tu foi lá na vila, botou o pezinho na lama, tu foi lá, viu se a criança estava com fome, com frio, com medo? A resposta é não. Concorda, Flávio. Bom, Pedro, sobre o que foi dito em relação à saúde mental da nossa população, neste período em que a gente ficou acuado dentro de casa, com medo até de respirar pela janela, porque há várias informações sobre como o vírus se mexe, como ele caminha, como ele voa. Então, até nas fezes ele é encontrado, isso mexe com a pessoa. E quem não tem uma estrutura já é abalada, realmente sofre muito mais daquele que tem uma estrutura. E eu vi nesse período aí da pandemia, e estou assistindo, que às vezes a pessoa entra em contato com um banco de alimentos e quando a gente pode, nós atendemos ela. Às vezes a gente não tem condições, mas a gente tem que explicar o porquê que não tem condições, tu tem que ouvir a pessoa e justificar o porquê que tu não vai conseguir auxiliar. E dar para ela um meio dela procurar em outro local. Então, tu não pode fechar a porta com um simples não tenho como te ajudar. Então, tem assim, no momento não tenho como te ajudar, mas tem esse caminho que tu pode seguir e tenta de outra maneira, alguma maneira, de conseguir alcançar o que tu precisa. Então, isso a gente não fez em abril nem em maio, mas eu estou fazendo em junho. Como eu já disse para vocês, caiu muito a arrecadação e hoje a gente não tem alimentos nem para suprir as 22 instituições. Nós temos que voltar a mexer com a sociedade, fazer com que aquela pessoa que tem condições, que doe um pouco para aquela pessoa que doou e hoje não tem como doar, e para aquela pessoa que nunca conseguiu doar e sempre recebeu ajuda de alguma instituição, seja ela beneficiada pelo Banco de Alimentos ou várias instituições que têm em torno de Guaíba, dentro de Guaíba, que fazem um belo de um trabalho, mas que não fazem parte do Banco de Alimentos por talvez não ter interesse em participar ou por não ter sua situação regularizada para fazer parte do Banco de Alimentos. Então, se eu puder, eu posso até nesse momento, Pedro, já explicar como a instituição poderá fazer parte do Banco de Alimentos. E em lá dentro do banco, Jorge como presidente e eu na coordenação do Sábado Solidário, eram 14 instituições que faziam parte do Banco de Alimentos, de degrau em degrau. Hoje, nós somos 22 instituições cadastradas, ou seja, entraram 8 instituições em questão de 2 anos.
Mas como entrar nessas instituições? Ela tem que existir, ela tem que ter o seu estatuto e a sua diretoria registrado, ela tem que ter um CNPJ ativo, porque se a instituição receber alimentos do banco e não der o destino correto, o banco tem que responsabilizar quem? O presidente. Como que eu sei quem é o presidente? Tem lá na ata de reunião de eleição da diretoria. Consultar o estatuto para saber qual é a responsabilidade do presidente. Se não tem nenhuma responsabilidade, o estatuto tem que ser alterado. Não pode administrar uma instituição sem ter os direitos e deveres. Senão fica fácil. Tu administrar uma instituição e se tu errar tudo lá dentro, nenhuma penalidade. Então não é uma instituição. Então o banco cobra disso. Tem que ter CNPJ ativo, tem que ter o estatuto e a ata de diretoria registrada. Com esses 3 documentos, qualquer instituição pode procurar o Banco de Alimentos, que fica lá na rua Gomes Jardim 736, no Portão da Alegria. Nós estamos trabalhando excepcionalmente nesse período de pandemia, das 9 da manhã até as 3 da tarde, direto. Não estamos fechando ao meio-dia, que é para poder atender o pessoal e até receber doações, como hoje teve um senhor lá, nos doou 8 quilos de alimento. E o que ele disse assim, olha, é pouco, mas é o que eu consegui. O que eu digo para ele, digo para as pessoas, se o senhor me doar 1 quilo de arroz, eu vou buscar na sua casa, porque 1 quilo de arroz mata a fome de 4 pessoas por uns 3 dias. Então, como é que eu vou recusar 1 quilo de arroz? Eu vou buscar onde quiserem me doar 1 quilo de arroz. Então, qualquer doação é bem-vinda neste momento de pandemia, principalmente ainda. Então, a instituição que quer se regularizar, quer fazer parte das 22 que estão no banco, com essa documentação, é só nos visitar, vai receber uma documentação para ela preencher, que são que tipo de atendimento que ela faz, se ela recebe o alimento in natura e processa o alimento, ela tem que ter um alvará da Secretaria da Saúde, porque ela modificou o alimento, então a cozinha tem que ser bem higienizada, para não contaminar o alimento, então nós cobramos esse documento, se a instituição altera o alimento. Se ela recebe o alimento in natura e apenas embala para entregar como cesta, é desnecessário este alvará. Então, qualquer instituição pode procurar o banco, só que neste momento nós estamos recebendo a documentação, mas não estamos fazendo as visitas de inspeção, de verificação de existência, de local, porque não dá para a gente ficar se expondo. Inclusive, é bom até dizer para quem está nos ouvindo que nós estamos sem máscaras, porque cada um está na sua casa. Cada um está na sua casa, então é desnecessário. Eu estou na minha sala aqui, não preciso usar máscara. A Marisa, a Aline também, nós estamos sem máscara porque estamos isolados dentro, cada um da sua residência. Então, esse é o único cuidado que a gente está tomando, de não entrar dentro de uma instituição, não questionar, porque neste momento, quanto menos a gente se expor e expor alguém, a gente sai no lucro, não brigando contaminar ou ser contaminado. Mas assim que passar essa pandemia, nós já temos 2 instituições que procuraram o banco, entregaram a documentação, nós vamos fazer as visitas, e o que a gente faz? Nós temos uma quantidade de alimentos que a gente tem de média por mês de recebimento. Se essa quantidade aumentar, entra uma instituição. Enquanto essa quantidade não aumentar, eu não posso incluir nenhuma instituição, porque eu não vou tirar das outras instituições para beneficiar que está entrando. Então, se hoje a nossa média é 3.500 quilos, no momento que a gente entrar para 3.800 quilos, entra uma nova instituição. No momento que a gente chegar a 4.000 quilos, entra mais uma nova instituição. Foi baseado nisso que a gente saiu de 14 instituições para 22. Em dezembro de 2015, primeiro sábado solidário que a gente fez, eu lembro que deu 860 quilos de alimentos, e aquilo para mim, assim, eu nunca tinha visto tanto alimento na minha vida. Hoje está 3.500 quilos. Então, assim, eu já estou acostumado a 3.500 quilos, hoje é pouco. Lá atrás, 800 quilos era muito. Hoje, 3.500 é pouco. Nós temos que trabalhar com 4.000 a 5.000 quilos. Então, meio que vai aumentando a arrecadação, vai entrando mais instituições, e essa instituição que entra no banco, ela não entra só para receber o alimento, ela tem que produzir o alimento. Ela tem que fazer o sábado solidário, no mínimo 2 horas e 15 na frente de um mercado,
solicitando a doação de alimentos, e aquele alimento que ela ajuda a recolher é contado e partilhado entre as 22 instituições que fazem parte. Então, não é só, vou entrar para o banco e receber os alimentos. Não, vai entrar para o banco, vai trabalhar e vai produzir seu alimento no sábado solidário e depois vai levar a sua quantia para casa. Aline, pergunta para ti. Sim. E que tu achou do auxílio emergencial? Tu tem acompanhado essa questão para ajudar o pessoal da extrema pobreza para ter o alimento em sua casa? Então, a ideia do auxílio emergencial, independente do valor que fosse, eu não vou colocar os critérios de valores aqui, tá? Mas sim, a ideia é muito boa, e sim, tem pessoas que estavam precisando, que perderam as suas rendas, que realmente não teriam de onde tirar para comer, e que estão usando isso. Agora, o que nos gera muita indignação, o que nos gera muita tristeza, é saber que presidiários, políticos, CCs, militares, que não teriam direito, que não têm direito pela lei do auxílio emergencial, receberam e continuam recebendo, porque, infelizmente, nós não temos um sistema de tecnologia de informação único, como países desenvolvidos já têm há mais de 30 ou 40 anos. Então, o que acontece? Milhões de pessoas no Brasil ainda estão buscando o seu auxílio emergencial. Nós, aqui em Guaíba, conhecemos motoristas de aplicativos, conhecemos domésticas, conhecemos aquele pessoal que faz feira livre, né, que né, não tem, é feirante, então a sua renda vem daquilo que produz, não tem um CNPJ, né, se hoje ela vende 100, beleza, se amanhã ela vende 500, melhor ainda, mas o dia que ela não vende, né, também merecem isso. Então a gente teve muita reclamação, muito pedido de ajuda, muito pedido de auxílio, e nas associações, as nossas lideranças comunitárias pediram também ajuda para os seus filhos, para os seus sobrinhos, que entendem mais de informática, às vezes, do que a gente, para ajudar pessoas a tentar se cadastrar. E a gente teve muitos insucessos. O sucesso é óbvio, a gente teve, mas a gente fica muito triste com os insucessos. Oi? A gente fica muito triste com os insucessos. Então, isso é bastante complicado, a gente saber que a gente tem pessoas que são trabalhadores, são honestos, são pessoas do bem, que têm as suas famílias e que não receberam auxílio emergencial. E que sim, estão sendo ajudados pelas suas famílias, pelo banco de alimentos, né? Porque a gente também encaminhou muitas famílias ao banco de alimentos, porque o Flávio é parceiro. Então, a gente fica muito triste em saber que o sistema funciona parcialmente. E mais indignada ainda, aí vem a indignação de que pessoas que não teriam direito estão recebendo, ainda estão recebendo, viu, gente? Nós sabemos de pessoas aqui em Guaíba que não precisam, que têm sua renda, estão em folhas de pagamentos por aí, estão recebendo um auxílio emergencial, enquanto aquele pai de família, aquela mãe solo, está pedindo para sua família, para seus amigos, um pedaço de pão, um pedaço de carne, um pouco de arroz, para botar um pouquinho de comida em casa, para ter um pouquinho de dignidade. O auxílio emergencial vem, e quando veio a ideia, a gente estudou, leu e tentou entender, eu chamei de auxílio dignidade. Porém, infelizmente, como eu disse, pela falta de um cadastro único no Brasil, de tecnologia da informação, a gente, né, vê aí os equívocos, né, para não falar palavrões aqui, vamos chamar de equívocos, e que ainda estão ocorrendo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Quer complementar alguma coisa, doutora? Pelo término do que é muito triste, assim, a gente fica
Ai, sabe, real, agora eu vou dividir o meu coração com vocês, né? Diante dessa tristeza, e eu acho que, como eu trabalho com saúde mental, é importante eu fazer isso que eu vou fazer agora. Como a população de Guaíba, ela é muito solidária, e ela realmente, ela se importa muito, né? Por exemplo, foi citado aqui, naquele momento a questão daquela casa que pegou fogo na colina, né? Recentemente, eu acho que foi, né? Há alguns dias atrás, teve uma casa que pegou fogo na Santa Rita, né? A gente se mobilizou também. Então, o que eu pensei agora ouvindo isso, de que de alguma maneira, por mais que a gente escute essas notícias que nos desmotivam e nos colocam para baixo e que quase fazem com que a gente desacredite na honestidade do ser humano, né? Ao mesmo tempo tem o outro lado que nos impulsiona e que diz assim, ó, a gente tem gente que dá as mãos e que arregaça as mangas e que se ajuda. Por exemplo, esses dias eu fiquei sabendo, através de uma família que eu atendo, tem o Vagalumes da Esperança, que fazem as viandas, que eles são itinerantes, eles levam comida pronta, né? Tem uma comunidade de uma igreja, que eu não recordo qual é o nome, que também está começando a fazer isso. E aí eu fiquei pensando agora... É a Lagoinha. Gente... O grupo, isso! É o grupo Cristão Lagoinha. Isso! Ótimo, obrigada. Então, aí eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu fiquei pensando agora, ouvindo isso, eu fiquei pensando, quem sabe a gente faz alguma chamada nesse momento, Pedro, né? E vamos dizer assim, o que a gente pode fazer para mobilizar as pessoas e sensibilizar mais essa capacidade, né, de empatia e de se mobilizar com a dor do outro e ajudar o Banco de Alimentos a ir atrás desse número e atingir esse número novamente, né? Eu fiquei pensando agora nesse momento assim de visitar essas instituições, de fazer alguma coisa, pegar parcerias, porque realmente a gente não pode só focar nas tristezas nesse sentido, porque senão a gente não pega forças. Isso me incomoda, assim, ouvir com relação a desvios, com relação a ganância, com relação né? Então, por isso que eu fui para esse lado bom da humanidade. Marisa, eu tenho uma pergunta para ti, tá bom? Opa! É do Isaac, que estava semana passada conosco aqui. Falas muito pertinentes, informações relevantes. É importante manter uma postura construtiva e propositiva em busca de soluções coletivas que envolvem a articulação entre a sociedade civil organizada e o poder público. Parabéns aos participantes e ao repórter guaibense por cumprir sua função social. Aproveito para perguntar para a Marisa, como lidar com a ansiedade em tempos tão incertos? Em tempos tão incertos. Em tempos tão incertos, como lidar com a ansiedade? A ansiedade é algo que agora visita todos nós, né? Todos nós, uma hora ou outra, a dona ansiedade bate na nossa portinha e nos faz uma visita. Só que o problema é quando essa visita, ela não quer ir embora. Quando essa visita, ela fica e fica e fica, né? Então, essa ansiedade que muitas vezes a gente se avalia, isso é importante que a gente lembre, né? Que eu sinta uma ansiedade muito persistente, muito constante, a ponto de realmente começar a me congelar, eu preciso buscar uma consulta, tá? Eu preciso buscar um auxílio para que realmente eu tenha outros recursos e outros complementos para a minha saúde mental, tá? Isso é muito importante eu frisar. Agora, a ansiedade, de um modo geral, eu preciso tentar ver recursos que eu tenho na minha casa, como, por exemplo, o que eu posso fazer. Esses dias eu estava falando com uma família e a família estava dizendo assim,
Pois é, que eu não tenho nada para sair desse quadro, dessa dor, que eu fico pensando nisso, no Covid, no que eu posso perder familiares, no que eu posso... E aí eu comecei a mapear o que tu tem, como é que é a tua casa, como é que é isso, como é que é aquilo. O primeiro a fazermos é isso, é vermos como que é a nossa casa, como que é o nosso entorno, né? E aí a gente começa a mapear, por exemplo, tens animais domésticos? Tem um gatinho, tem um cachorrinho, isso também é saúde. Isso também é troca afetiva. Eu pegar e ver o que eu tenho perto de casa, eu tenho condições de mexer na minha horta, mexer no meu jardim, eu tenho condições de falar com um vizinho meu e daqui a pouco dizer assim, escuta, sabe aquela conversa de antigamente? Olha, eu com 46 anos falando de conversa de antigamente. Sabe aquela conversa de antigamente, dizer assim, que os vizinhos pediam uma xícara de açúcar? Vocês lembram disso? O Pedro é muito novinho. Mas eu lembro tu dentro da minha avó pedindo, lembro. Isso, os antigos falavam. Então, uma das coisas que eu digo assim, que é de uma riqueza, é eu pegar e chegar para o meu vizinho e fazer assim, escuta, tá faltando alguma coisa que eu possa... eu tenho laranja aqui, quer comer uma laranja? Isso é um gesto, queira ou não queira parecer tão pequenininho, mas isso traz uma proximidade, isso traz um gesto de companheirismo, isso traz um gesto de... Sabe aquela coisa assim, não é olho no olho de dar abraço, que a gente não pode mais, mas é assim, ó, o máximo que eu posso chegar perto. Então, ansiedade é isso, gente, é eu tentar ver o que eu tenho nas minhas condições, os meus recursos, que eu possa me sentir bem, que eu me desligue um pouco dessas notícias também, que isso também é importante, que isso acaba nos engolindo, e que cada vez menos a gente consegue conectar com saúde quando a gente fica muito focado nisso. Então, recursos são esses que a gente tem que mapear o que a gente tem perto, né? E muitas coisas são, às vezes, mais simples do que a gente imagina. Não sei se eu respondi para o Isaac. Sim. Flávio, eu quero fazer uma pergunta para... Quer complementar alguma coisa? Sim, não, é que dentro da pergunta do Isaac tem um tópico ali que eu gostaria de trazer para o público. Quando ele fala da parceria iniciativa privada e iniciativa pública, logo que estourou a pandemia, inclusive a Aline e Pedro também fazem parte, foi criado o Convida 20. Já que tem o Covid-19, foi criado o Convida 20. Então, um grupo que começou ali com meia dúzia de pessoas e foi agregando, e hoje o grupo tem um volume muito bom de cidadãos e de instituições que trabalham para a comunidade. E lá também está o poder público. O Banco de Alimentos, logo no início da pandemia, fechou parceria com a prefeitura, nós doamos batata inglesa para a prefeitura, parcerias de entrega de cesta básica para a população. Então, existe uma interligação entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. Só que isso não vem ao público, assim, para o pessoal tomar conhecimento, mas existe articulações, troca de informação entre o Banco de Alimentos e a Secretaria de Ciência Social para saber quem recebeu cesta básica, para evitar que a gente faça a entrega dupla, tem essa troca de informações das pessoas. Então, existe uma parceria que não vem a público, até porque é uma ligação que trabalha como se fosse uma esfera, ela vai girando e o serviço vai funcionando e a gente vai conseguindo trabalhar e ajudar a amenizar o sofrimento da população. Só acrescentar isso para a pergunta do Isaac. Mas vamos lá, Pedro, o que tu ia me perguntar? A pergunta é, desde o início, no meio dessa quarentena, no meio da pandemia ou no início, surgiu as lives, tá? E a grande maioria das lives são de cunho social, querendo ajudar grandes instituições. Como tu vê isso? Não consegui ouvir. Ficou eco. Tá me ouvindo agora? Tenta de novo, deu eco, vamos lá. Tá ouvindo? Te esforça aí. Tá. A pergunta Sim, pode falar, repete a pergunta. Sobre as lives, tá? Várias lives têm de cunho social,
querendo ajudar com projetos humanitários, principalmente tem muitas lives que são para o Banco de Alimentos, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tá. Então, essa pergunta é muito boa, porque nós estamos falando em banco de alimentos, mas o Banco de Alimentos de Guaíba, ele existe porque existe uma rede de bancos de alimentos. Essa rede, a matriz é em Porto Alegre. Então, aquele município que não tem um banco de alimentos e quiser criar, ele pode acessar a página lá da rede de bancos de alimentos. Lá embaixo tem um link, como criar um banco de alimentos. Então, essa rede, ela fecha parceria com vários cantores famosos aí do Rio Grande do Sul, e eles fazem show, e essa arrecadação já veio aqui para Guaíba, R$40 mil. Nos doaram para a gente comprar alimentos. Veio 30 mil em abril, depois em maio nos deram mais R$10 mil. Então, à medida que vai aportando o dinheiro dessas lives feitas pela rede Banco de Alimentos, respinga uns trocos aqui para nós em Guaíba. E Guaíba também nós temos parcerias aqui. Recentemente o Bosco fez uma live lá para o Banco de Alimentos. Teve um rapaz que fez uma corrida, tentar lembrar o nome dele, uma maratona de 42 quilômetros, que ele fez a destinação do dinheiro para o Banco de Alimentos. Então, ele correu lá em cima da esteira, 42 quilômetros, veio até um repórter de São Paulo, fez uma matéria para ele, e ficou divulgado todo aquele trabalho dele, a arrecadação do Banco de Alimentos de Guaíba. Isso tudo ocorreu entre final de abril até metade de maio. Quando nós tivemos uma demanda muito grande de arrecadação. Recentemente, o Arthur fez um show ali pela internet, a arrecadação veio para o Banco de Alimentos. Agora, hoje, eu recebi uma ligação de... Não consigo lembrar o nome da pessoa. Querem fazer uma live aqui em Guaíba e eles pediram que o Banco de Alimentos fosse o parceiro. Então, amanhã, o nosso rapaz que faz a programação de dados vai estar criando uma programação ali e nós vamos encaminhar para essa equipe, que agora não consigo lembrar o nome, é tanta gente que a gente conversa durante o dia, e vai ser feita nesse final de semana uma live cuja arrecadação, metade dela vai ser destinada ao Banco de Alimentos, e outra metade falaram o nome de outra instituição que também não recordo no momento o nome, porque isso foi no final da tarde que pintou essa oportunidade. Então amanhã é que nós vamos fechar essa parceria. Então, a partir de amanhã, já vai divulgar melhor essa nova live que vai ocorrer. Então, tem pessoas que estão fazendo esses eventos e passando a arrecadação para o banco. Mas, o que a gente sentiu? Muita gente assiste e pouca gente doa. Então, se cada um que assistisse doasse lá R$10, olha o que a gente poderia ter arrecadado quando tu vê uma imagem tipo aquele menino, o Arthur. Mais de 3 mil pessoas acessaram o vídeo deles. Então, se cada um desse R$10, seriam R$3 mil para o banco. Mas não veio esse valor. Então, o pessoal está assistindo, mas está faltando, assim, clicar lá e fazer um depósito para ajudar aquela instituição que está sendo beneficiada por aquele evento. Mas nós fizemos qualquer parceria. Recentemente, a gente foi procurado pelo Conselho da Mulher, pelo CODIM, e o CODIM quer fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para doar para aquela mulher que é vítima em casa e que ela, de repente, tem que sair, ela não tem como sustentar nem ela nem os filhos. Então, o Banco de Alimentos está fazendo essa parceria, estamos já nas tratativas. O que nós precisamos é uma reunião com o Ministério Público, porque lá no banco, a pessoa que vai ganhar o alimento precisa saber quem é. Ela vai ter que ser identificada no banco, ela vai ter que assinar um recibo, porque daqui a pouco ela está precisando de uma ajuda, mas ela já está cadastrada em alguma instituição. Então, é desnecessário o banco ajudar e a instituição também ajudar. Então, fechando pequenos detalhes para a gente poder fechar essa parceria entre o Banco de Alimentos e o Conselho da Mulher. Então, estamos abertos para qualquer parceria, nem que seja assim, para o banco ser o depositário, para determinada instituição poder ter o alimento. Não só aquele alimento que é distribuído para as 22 instituições, mas também aquele alimento destinado para algum evento, que seria, no caso, aquela mulher que é vítima de maus tratos e que precisa ser protegida pela Lei Maria da Penha.
Ah, que bacana isso, Flávio. Eu não sabia dessa alternativa de uma doação que pudesse ser destinada já. Isso nós estamos fechando o contrato ali, falta pequenos detalhes para fazer o fechamento do acordo com o Conselho Municipal da Mulher. Inclusive, a também ONG teve... A ONG participa das políticas públicas do CODIM, estamos atentos aí, trabalhamos diretamente também com o Ministério Público, né, não só pela questão das mulheres, mas por várias questões, né, e deixar aqui o nosso reconhecimento às doutoras super poderosas, a doutora Raquel, a doutora Mariana e a doutora Ana Luísa, do Ministério Público de Guaíba, que estão incansáveis em tempos de pandemia. Tá? Um abraço carinhoso e nosso respeito aqui para elas. Elas fazem parte do Convida 20, né? Estão no nosso grupo lá. Também. Que bacana. Sim. Diga, Pedro, tu ia fazer outra pergunta e a gente te cortou aí. Eu queria... Estamos chegando à parte final, tá? Uma hora. Mas eu queria que antes o Flávio... Uma pergunta para o Flávio. Agora tem um caixa eletrônico que pode ter a atuação do banco de alimentos. Tu pode complementar isso também? É a rede que ele paga e pegue, né? Sim. Aquilo ali esse dinheiro vai para a rede de bancos de alimentos. Ela não vem para o Banco de Alimentos de Guaíba. Ela vai para a rede e a rede depois partilha esse dinheiro com os bancos de alimentos do Rio Grande do Sul. Então, é mais uma parceria que a rede de bancos de alimentos, através do Paulo René, que tem se esforçado bastante, tem procurado várias parcerias, tem conseguido ajudar a amenizar o sofrimento. Então, tudo que nós estamos conseguindo, sem fazer o Sábado Solidário, é com o esforço da comunidade local e da rede de bancos de alimentos que está nos dando suporte. Senão, a gente teria fechado o banco, porque a nossa fonte de arrecadação é o Sábado Solidário. Também aqui eu quero, antes de encerrar, avisar que também o Rotary, ele está fazendo um galeto, cuja arrecadação vai ser toda ela destinada ao Banco de Alimentos. Esse galeto, acabei de ver aqui no celular, já esgotou as vendas. Então eu pedi para o Alfredo, compra mais 50 galetos, aí para o pessoal. Então, vamos deixar quem quer colaborar sem ter um galetinho para almoçar do sábado. Então, sábado vai ser entregue esse galeto para a pessoa que ajudou na compra. Vai passar na frente da igreja, vão estar ali o pessoal que vão me entregar, e não vai precisar descer do carro para ir lá buscar. Então, uma maneira de evitar aglomeração, do mesmo estilo que foi feito lá na PAI. Lá na PAI, quem organizou foi o Lions, e agora quem está organizando esse para o Banco de Alimentos é o Rotary. Então, agradecer àqueles que já compraram o galeto, estão ajudando o Banco de Alimentos, e quem não comprou, de repente, dá uma pressionada para a gente fazer mais 50 galetos e atender a quem ainda não conseguiu adquirir o seu. Marisa, vamos para as partes finais. Queria agradecer a participação de ti, grande convidada. Querido. Não, nada de grande, não faça assim, nós somos grandes. Querido, obrigada, Pedro. Recebi esse convite com muito carinho, né? Acho que é um momento que realmente, é aquilo que eu falei, eu repito, reforço, assim, me toca muito no sentido do quanto a gente, mesmo vendo notícias que nos desmotivem, mesmo assim, a gente tem caminhos em que a gente pode seguir ajudando e pode seguir olhando para as pessoas de uma forma mais humana, né? No sentido de que a gente sempre tem alguma coisa, igual esse senhor que foi no Flávio, disse que era só isso que ele podia ajudar, e não é só isso, né? Qualquer ajuda é uma ajuda grandiosa. Então, eu acho assim que a gente possa, de alguma maneira, ter sensibilizado um pouquinho mais, ter tocado em cada um que assistiu o teu programa, Pedro, de que as pessoas entendam o quanto agora é mais importante ainda,
né, que reforcem essa vontade de ajuda humanitária e que contribuam. E eu deixo um abraço para todos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu que agradeço, Aline. Então, eu quero lançar um desafio, né? Que aquela pessoa que não está passando fome, aquela pessoa que não está passando frio, que tem seus recursos, que a sua família está com saúde, está bem, que desacomode-se, tira essa tristeza, joga para lá essa tristeza, essa ansiedade, essa depressão, liga para a gente, liga para o Pedro, liga para a Marisa, liga para o Fábio, para mim, vai nas nossas redes sociais, lá no Facebook e diz, eu tenho alimentos, eu quero ajudar, como é que eu posso fazer para ajudar? Tá? Desacomodar-se também é terapia, né, Marisa? Então, aqui, o nosso convite, o nosso desafio de desacomodar-se, tá? Tá triste? Vem com a gente. A gente está trabalhando na medida do possível. A gente, às vezes, fica sem braços, sem pernas para poder ajudar. E a UANG sempre à disposição. Nas nossas redes sociais, tem nossos telefones, nas nossas redes particulares, tá? A gente sempre está ali com informação, com orientação. Então, por favor, comunidade de Guaíba, nós acreditamos que cada um de vocês é bom. E tem gente que precisa. Então, quem pode, vem desacomodar, vem ajudar quem precisa. Obrigada, Pedro. Meu beijo, meu carinho, tá? Sabe que eu sou tua parceira para tudo. Pedro. O desafio da Aline. O desafio da Aline. Eu gosto muito de matemática, apesar de detestar matemática. Mas é uma coisa que eu detesto, eu sempre gosto. Nós somos 100 mil habitantes em Guaíba. Imagina se 10 mil, cada um doasse 1 quilo de alimento. Isso. Eu preciso só de 6 mil quilos lá no banco. Nós teríamos 10 mil quilos de alimentos. Então, será que a gente não tem em Guaíba 10 mil pessoas que possam doar 1 quilo de alimento? Isso. Esse é um desafio. Vai sobrar alimentos para a gente poder doar para aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento e não precisavam lá em março. Então, o desafio é 10% da população de 100 mil é 10 mil pessoas. 1 quilo de alimento de cada uma supre toda a necessidade do banco e de várias famílias que estão passando por este período, que não entraram porque quiseram, foram colocados lá dentro, como todos nós, dentro de uma pandemia. E graças a Deus que os gafanhotos estão fugindo do frio. Vocês entram aqui, aí a coisa vai ficar lascada. É verdade. Boa, Flávio. Vamos fazer esse cartaz, vamos colocar desafio da comunidade guaibense. Vamos por último, como praxe, cada um falar uma dica cultural para o final de semana. Tá? Nós sempre fizemos isso, uma dica cultural. Pode começar, Marisa. Ah, meu Deus, eu estava torcendo para que eu fosse a última, não faça isso comigo. Deixa eu correr pro celular para achar alguma coisa aqui. Ah, não vale isso, Flávio, tá colando. Ah, eu vou colar. Eu preciso colar. Ai, passo a bola. Porque eu tô pensando. Um filme, um livro. Tô pensando. Eu começo. Fala, Aline. Eu aqui. Tem um livro que eu gosto muito. Tá, tem um livro que eu gosto muito, que eu leio ele no mínimo uma vez por ano. É um livro fininho, chamado O Pequeno Príncipe. O autor é Saint-Exupéry. E eu particularmente acho que é um livro para a gente reler, né, nesse momento. Porque é um livro que faz com que a gente tenha várias releituras de si mesmo, reinvenções de si mesmos, para que a gente possa passar por esse momento difícil, esse momento em que a gente realmente está tentando se reinventar. Então, se você botar no Google ali, O Pequeno Príncipe, em PDF, ele abre direto, é em português, dá para ler direitinho no celular. Então, é um livro que eu gosto muito e eu sempre indico para as pessoas. Pequeno Príncipe. Fala, Flávio. Bom, eu vou aconselhar o pessoal, os internautas aí que gostam de ficar procurando páginas, que acessem a página da Rede de Bancos de Alimentos, que ali tem várias lives que ajudam várias instituições, vários bancos de alimentos. Então, entre lá, dê uma olhadinha, copiem e espalhem quais são aqueles shows que
toda a arrecadação vai ser revertida para a rede de bancos de alimentos. Então, os internautas acessem a rede de bancos de alimentos do Rio Grande do Sul. E a minha Marisa. dica Também a leitura. Ó, a minha dica cultural, então, porque essa aí é algo assim que falar em dica cultural ou falar em livros, os meus olhinhos têm assim uma enxurrada de coisa, eu não consigo me definir por nenhum, né? Eu penso em 5.000 e escolha. Bom, eu pensei num livro que é muito interessante, que particularmente eu gosto um monte, assim, e casualmente eu indiquei até essa semana para uma família que eu atendi. Ele não é, de forma nenhuma, dá para a gente dizer que ele é, porque eu me preocupo com essas coisas, né, que as pessoas às vezes dizem, mas é tendencioso o livro, né, que está incentivando as pessoas a ir para o lado religioso. Não, é quase um romance, então não veja para o lado religioso, veja pelo lado do romance, que é Violetas na Janela. Gosto muito desse livro. Minha dica cultural continua da semana passada, que eu estou lendo, Caçadores de Bons Exemplos. É um casal que viaja o Brasil inteiro procurando exemplos de solidariedade, tá? Então, segue, e tá de graça no site deles, caçadoresdebonsexemplos.com.br, tá no site de graça. E também já queria anunciar a live extra desse final de semana, que dia 28 agora é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Isso. Né? Então, nós vamos fazer uma live especial para falar sobre o tema com 3 quaibenses para falar sobre LGBTfobia. Tá? Então, é no próximo domingo, às 19 horas, aqui na página do Repórter Quaibense. Então, obrigado, pessoal. Estamos terminando hoje. Um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. A senhora. Até. Um beijo a todos. Coraçãozinho também. Um abraço. Beijo. Tchau.